a segunda aula sobre Roma Antiga. E para iniciar, uma breve revisão. Então, semana passada, nós falávamos sobre o domínio macedônico, então como os macedônios, através de Alexandre o Grande e do seu pai anteriormente, conseguiram conquistar o território grego, acabar definitivamente não diria, né? Fisicamente sim, com a civilização grega, mas sua cultura e todas as questões e muitos legados foram deixados e vão permanecer até os dias atuais. E também falamos de como não foi possível manter esse império, esse vasto território conquistado pelos macedônicos, justamente porque os sucessores de Alexandre o Grande não tiveram a mesma força e a mesma liderança que ele tinha para conseguir administrar todo o território conquistado. Depois entramos diretamente em história romana. E aí, para começar, falamos sobre a localização, a Península Itálica, que parece uma botinha. Depois, dos primeiros povos que lá chegaram, os italiotas, etruscos e gregos. E aí, sim, a fundação da cidade romana, sendo fundada pelos italiotas, que começaram a um cultivo e a formação de uma cidade ali, e que vendo que estava funcionando e que tinha dado certo, os etruscos invadiram aquele território, né, e consolidaram, enfim, a fundação de Roma. Depois falamos da fundação lendária, que seria a lenda do Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba, que entraram em conflito, um irmão matou o outro. E para explicar essa parte mitológica, é sempre bacana lembrar que quando a gente fala de mitologia, como eu deixei escrito isso no último fórum dos deuses gregos, a mitologia ela vem muito para poder explicar aquilo que naquela época eles não tinham explicação. Então, até hoje a gente pode pegar várias coisas, principalmente dos mais antigos, que são explicadas por superstições, justamente porque a ciência, enfim, ou o conhecimento da pessoa não dá a possibilidade de explicar de uma forma coerente. De uma forma coerente, nem digo, mas de uma forma científica, tá? E por fim, a periodização, monarquia, república e império, sendo que a monarquia nós já vimos a semana passada, que é um contexto muito pequenininho, no sentido de informações, né? Ele teve um certo período, mas não tem grandes novidades, né? Foi uma consolidação dos etruscos, mas já havia uma divisão da sociedade que vai fazer com que uma classe mais dominante, elitizada, queira fazer mais parte da política de Roma e por isso retira a monarquia e coloca magistrados no lugar. Dito tudo isso, vamos então para o período de república, que é um período significativo e grande, né, da história romana, vai de 509 até 27 a.C. O que vai acontecer? Eles vão derrubar o rei e vão eleger 2 magistrados. Eles quem? A aristocracia, os patrícios. Então, as pessoas que estão na elite da Roma Antiga. Então, essas pessoas, durante o processo da monarquia, vinda dos etruscos, elas conseguem consolidar a sua importância econômica, mas elas acham que estão participando pouco das decisões políticas, o que interfere também e decisivamente no poder, no aumento do seu próprio poder. Daí essa ideia de retirar o rei, retirar o monarca e criar um regime republicano, que nesse regime de república eles pudessem participar e interferir mais, né? Acho que até interferir mais do que participar em si. E é interessante a gente ressaltar que república vem do res publica, então que é coisa do povo. Então seria a ideia de governar para o povo, pelo povo, com o povo. E pensando nisso, como que está a república no Brasil hoje? Nós temos governos que governam para o povo, pelo povo e com o povo. Essa palavra ainda faz sentido na política que nós vivemos nos dias atuais? Isso ainda é real? Continuando.
Lá na Roma Antiga, a gente teve uma divisão da sociedade muito hierarquizada, assim como em muitos lugares e histórias da humanidade como um todo. Então, no caso da Roma Antiga, nós tínhamos 4 grupos principais, que eram os patrícios, que eram aqueles que estavam no governo, então aqueles que retiraram a monarquia para poder participar efetivamente do governo. Nós tínhamos os clientes, que eram dependentes e agregados dos patrícios. Então, esses clientes, eles normalmente trabalhavam para os patrícios, eram cargos de confiança do patrício, mas é bem a base do governo dos patrícios. Depois a gente tem os plebeus, né, que a princípio não vão ter direito nenhum, são comerciantes, artesãos, a massa do exército, lavradores, é a maioria da população. Mas é engraçado como isso é muito comum na história. A maioria da população ter a minoria dos direitos. É muito complicado e muito louco isso. Isso se dá por vários motivos. Se a gente for fazer uma comparação e uma analogia com os tempos atuais, toda a política capitalista, a economia e política capitalista, ela prevê isso, né? Poucos com muito, muitos com pouco. E por fim, os escravos, que estão lá na base dessa pirâmide, que são escravos de guerra ou por dívida. Então, a base produtiva de toda a Roma Antiga era em cima dos escravos, e esses escravos, diferentes do que nós vamos ver lá no Brasil colônia, eles não são escravos traficados, eles são escravos por conter alguma dívida ou por terem sido aprisionados em confrontos, tá? Então, são considerados exclusivamente instrumentos de trabalho. Dentro desse cenário republicano, qual é a briga que vai acontecer dentro dessa sociedade? É entre patrícios e plebeus. Esse confronto, não no sentido de confronto de guerra física, mas no sentido de jogos de interesses, de até algumas rebeliões, alguns levantes, vamos dizer assim, mas é no sentido mais de uma guerra política, de uma guerra dos plebeus buscando ter mais direitos, buscando ser mais notados dentro desse processo da República. Vai durar por muito tempo, durante toda a República Romana. Seguindo, a República ela vai iniciar com um primeiro projeto. Então, depois que a gente tem o fim da monarquia, a retirada do rei, a instauração de uma república com a representação dos magistrados e essa sociedade toda bem estratificada, vamos dizer assim, eles começam literalmente o seu projeto de governo, que é um projeto de expansão territorial, um projeto expansionista. Qual é o interesse em expandir o território? Ter mais terras? Sim, mas principalmente comércio, ser dono de rotas comerciais. Quanto mais rotas comerciais eu pudesse monopolizar, mais lucro eu ia ter, porque eu tinha o monopólio daquele território, o monopólio daquele trajeto. Logo, todo o comércio iria passar por mim. Então, a ideia de expansão era ter monopólio comercial. Tendo monopólio comercial, a terra vinha por consequência. Então, a ideia era conquistar a Península Itálica, que, né, então consolidar toda a Península Itálica como sendo detentora de Roma, né, conquistar territórios ao longo do Mediterrâneo e a Península Ibérica. Então, essas vão ser as conquistas que a Roma vai ter. Mediterrâneo é muito interessante, porque os romanos eles conquistam tantos territórios ao longo do mar Mediterrâneo que eles passam a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar, né? De tão significativo e tão controlado, vamos dizer assim, né? De tantas conquistas que foram realizadas ali. E a partir disso eu vou ter um poder militar cada vez mais crescente, diante do fato de que ele se sai vitorioso e consegue conquistar a Península Itálica inteira, boa parte dos territórios ao longo do Mediterrâneo e a Península Ibérica. E construção de estradas. Então, eu conquistei, eu tenho que chegar até a minha terra conquistada. Como que eu vou fazer isso?
criando infraestrutura. Então, não é somente conquistar, mas é conquistar e criar a infraestrutura necessária para que eu consiga ir e vir destes locais, certo? Qual é a primeira guerra que vai ser gerada por conta desse processo de expansão e conquista? São as chamadas guerras púnicas. As guerras púnicas vão acontecer entre os romanos e os cartagineses, então entre Roma e Cartago. Cartago fica aqui bem ao norte do que é o continente africano, né, bem à margem do Mediterrâneo, e tinha como território a Península Ibérica, todo o norte da África e as ilhas de Sardenha, Córcega e Sicília, que neste mapa já estão como território romano, mas a princípio eles eram território cartaginês, tá? Então, as primeiras guerras que vão acontecer por expansão territorial romana são as guerras púnicas, que são divididas em duas. Algumas pesquisas, vocês podem até procurar na internet, vai falar de 3 guerras púnicas. Tanto faz, né? Tem um terceiro momento mesmo. Mas se vocês encontrarem só como informação ou como terceira guerra púnica, das duas maneiras está correto. Tá? A Primeira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica, ela acontece de 264 a 241 a.C. É a luta pela hegemonia comercial sobre o mar Mediterrâneo. Então, nesta Primeira Guerra Púnica, as investidas romanas vão ser para controlar as ilhas de Sicília, Sardenha e Córcega. Essas 3 ilhas que aparecem aqui no mapa riscadinhas, né? Então, no primeiro momento, a tentativa e, na verdade, a vitória romana é sobre a conquista desses 3 territórios para conquistar o monopólio do mar Mediterrâneo. Eles saem vitoriosos, inclusive entram em conflito dentro do próprio território de Cartago, e eles consolidam a vitória nessas 3 ilhas, avançando bastante sobre o controle do mar Mediterrâneo. Já a Segunda Guerra Púnica vai acontecer entre 218 e 201 a.C., então vejam que são guerras que elas não são rápidas, elas duram bastante tempo até ter o seu fim consolidado, né? Até por conta de toda a infraestrutura e tecnologia que tinha naquela época. As investidas militares, elas não são rápidas como hoje a gente tem, por exemplo, quando a Coreia começou a testar mísseis assim próximos do Japão, eles simplesmente apertaram um botão e não saíram do lugar, e o míssil testado caiu lá pertinho do Japão. Então isso não existia. Por isso esse tempo até você conseguir ter uma conquista efetiva. A Segunda Guerra Púnica, então a segunda parte dessa guerra, é o controle da região de mineradoras. Então, quando Cartago perdeu essas ilhas, né, ele continuou cultivando o território que ele já tinha, e aqui na Península Ibérica ele extraía minérios. Então era uma península que trazia muito dinheiro muito lucro, vamos dizer assim, muito lucro para o comercial para os cartagineses. E por isso que esse foi o alvo dessa segunda parte da conquista territorial romana, que era efetivamente tomar esse território, né, da Península Ibérica. Houve investidas militares de Cartago na tentativa de recuperar os territórios perdidos, mas a vitória foi efetivamente romana. E essa vitória se deu em grande medida porque os gregos se aliaram aos romanos. Por que os gregos se aliaram aos romanos? Porque os cartagineses eram aliados dos macedônios. E vamos lembrar que a civilização grega acaba definitivamente com as investidas do Império Macedônico. Então, para eles, era uma questão de você é inimigo do meu inimigo, vamos dizer assim, né? Então, foi uma junção de interesses. Daí, neste mapa que a gente tem aqui, Roma e aliados, Cartago e aliados. Então, seria Roma e Grécia e gregos, né? E Cartago e os macedônios.
e Roma ganha novamente e conquista essa parte da Península Ibérica. A última parte, que é 146 a.C., que em alguns lugares vai ser encontrado como Terceira Guerra Púnica, seria o fim de vez de Cartago, né? Os romanos vão e destroem efetivamente a cidade de Cartago. Então, todo esse território que vai ficando verde clarinho eram territórios que eram cartagineses e que Roma conseguiu conquistar nesse processo de Guerra Púnica. E aí, Cartago se limitou apenas à sua cidade e mesmo assim os romanos foram lá e destruíram a cidade, porque eles entenderam que o cultivo agrícola, que era muito bom nessa região, né, nos cartagineses, era uma ameaça para os patrícios. Então, era uma ameaça para a classe dominante romana, que era de terras, de posses agrárias. Então, para que não tivesse nenhuma concorrência, eles foram e acabaram de vez com o que restou dos cartagineses. Daí dizer que é a terceira parte, Terceira Guerra Púnica. Tudo bem? Essa guerra, esse conjunto dividido em 3 partes, foi o primeiro processo e projeto expansionista romano, que não vai parar tão cedo. Esse processo expansionista vai parar com a Pax Romana lá na frente, quando a gente vai falar sobre o Império, e por pouco tempo. Seguindo, após essa conquista, o que vai acontecer com a República Romana? Então, primeiro, a gente vai ter um número de desempregados enorme. Por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o fato é que uma das principais causas de se ter um escravo ou de se obter um escravo era pelo fato de que eles se transformaram prisioneiros de guerra, ou seja, eu conquistava um território e parte daquelas pessoas que estavam lá acabavam se tornando prisioneiros de guerra e, portanto, escravos romanos. Se eu estou falando de um processo de expansão territorial com conquistas de território e confrontos para que isso aconteça, pensa a quantidade de escravos que vai ser inserida na sociedade romana. E aí, pensa mais um pouquinho. Se eu tenho como ter um escravo que vai trabalhar sem eu precisar pagar nada, por que eu vou contratar alguém para fazer esse serviço? E é nessa lógica que os desempregos começam a acontecer, porque eu opto por não pagar nada e ter o escravo como mão de obra. Segundo fator, concentração de terra, e esse é um fator muito importante para a tarefa dessa semana e para o assunto do slide seguinte. Então, eu vou concentrar a terra na mão da aristocracia. O que isso quer dizer? O fato de eu estar conquistando terras não significa que eu vou conquistá-las e dividi-las igualitariamente. Não significa que todo mundo da Roma antiga vai ter uma parcela da terra. Significa que um grupo específico vai ter cada vez mais terras. Depois, dentro dessa sociedade, vai surgir a camada comerciante muito forte e os militares também, porque apesar de todas as terras não ficarem com eles, o fato deles terem ido conquistar essas terras fez com que eles se sentissem no direito de pegar uma parcela desse território e de começar a enriquecer através dessas terras. A influência grega, que nunca vai deixar de existir, principalmente porque eles têm um vínculo aí para conseguir as terras na Segunda Guerra Púnica. E, por fim, a sociedade, que vai se dividir em Partido Popular, ou seja, homens novos, que são aqueles homens, pessoas que são de terras conquistadas, então não nasceram em Roma, são de terras conquistadas, e muitas vezes em via de regra, eles não eram considerados cidadãos. Eles não eram considerados membros de Roma, justamente porque eles não nasceram em Roma. E o Partido Aristocrático, que é aquele grupo de proprietários rurais, de grandes proprietários rurais, de donos de terra. Certo? O que essa concentração tão grande de terras vai gerar? O que eles chamam de questão agrária. A questão agrária nada mais é uma luta que dois irmãos,
Tibério e Caio Graco, eles lideraram, encabeçaram para que se tivesse uma melhor distribuição de terra. Hoje a gente pode comparar isso à questão da reforma agrária. Então, a reforma agrária hoje seria a redistribuição de terra de uma maneira igualitária, para que as pessoas que vivem e dependem da terra, ou seja, agricultores, por exemplo, para que todos eles tenham um pedaço de terra para poder cultivar enfim, fazer a sua plantação. Na Roma Antiga, o que aconteceu? Num primeiro momento, o Tibério Graco, ele conseguiu uma aprovação de lei agrária que limitava a quantidade, a extensão de terra nas propriedades fundiárias da nobreza, né? E aí, o que excedesse esse limite de terra, eles poderiam pegar o público, né, a república, o governo, e redistribuir para os cidadãos com menos posses. Então, isso é a base do que a gente chama hoje de reforma agrária. Então, ele ia limitar a quantidade de terra e o que excedesse essa quantidade de terra ele ia pegar e redistribuir. O que vai acontecer com Tibério Graco? Ele e os 500 partidários que aprovaram essa lei vão ser assassinados. Gente, a tarefa que eu vou colocar para vocês é justamente uma comparação de uma charge falando da questão agrária da Roma Antiga com uma charge falando de questões agrárias atuais. Ainda é muito atual o assassinato, a violência para se manter território, principalmente em áreas do centro-oeste do Brasil. Isso com relação a indígenas, com relação a movimentos como Sem Terra, com relação aos pequenos agricultores que lutam para ter um território. Isso ainda é muito comum. Isso, nos dias de hoje, ainda vai ficar cada vez mais complicado, porque a gente tem toda a questão da propriedade privada trazida pelo capitalismo. Então, aquela terra é minha. Hoje, como que você vai chegar para um governo, por exemplo, um senador, um deputado que tem muitos que possuem territórios latifúndios, ou seja, grandes extensões de terra, que isso é até conceitos de geografia, e falar para ele, olha só, tem muita terra com você, vamos dividir, fica só com a parte que é produtiva e o resto a gente redistribui para quem pode plantar. Óbvio que o cara vai falar, é minha, eu paguei, eu comprei por isso. Se lá atrás, na República Romana, isso já era um problema, imagine hoje. Certo? Então, o que o Tibério Graco queria fazer era limitar para que não virasse um acúmulo tão grande de terra na mão de tão poucas pessoas. E ele acabou sendo assassinado. No segundo momento, 123 a.C., o irmão Caio Graco aprovou o aumento da participação da plebe na administração do Estado. Então, vamos colocar nas pessoas da plebe para a gente conseguir lutar, enfim, e ter conquistas referentes à melhor distribuição de terra, todo mundo ter acesso à terra, todo mundo conseguir cultivar para se sustentar, para lucrar, enfim. E o que aconteceu com ele? Foi assassinado também. Para a gente finalizar a aula de hoje, olha como esse assunto de questão agrária é atual. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que ter terra é ter poder também, porque a terra te dá a possibilidade desse lucro. Olha essa charge. Mas papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? E olha as plaquinhas, Silva pai, Silva júnior, Silva avô, Silva bisavô, Silva filho, propriedades do senhor, todos da Silva. Ou seja, uma grande porção de terra, grandes latifúndios, sendo como propriedade de uma única família. Então, na verdade, aqui no Brasil a gente tem algumas famílias detentoras de boa parte dos territórios produtivos, né, do Brasil. E olha como é complicado, porque a gente tem muitas famílias que ainda vivem do cultivo, que são agricultores e que precisam de terra. E isso gera um problema muito sério, que é a nossa dependência no plantation. O que é o plantation?
é eu ter um grande território, um grande latifúndio, não um minifúndio, então um latifúndio, um território grande, onde eu planto apenas um cultivo, a monocultura. Então eu planto só cana-de-açúcar, eu planto só soja, eu planto só o café. E aí esse local que eu planto uma coisa só, eu colho e exporto tudo. Então isso é o plantation. E por que que essas famílias pequenas, esses minifúndios e esses agricultores ajudariam tanto? Porque eles vão fazer a policultura, eles vão abastecer o nosso mercado interno. Então, muitas vezes a gente é produtor, é um dos principais fornecedores de soja, mas a gente paga super caro no ADES, que é um produto derivado da soja. Então, a gente não está ficando com esse produto internamente para que a gente tenha um produto nacional mais barato. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa questão dos grandes coronéis dessa região do centro-oeste do Brasil, que ainda lida com muita violência e truculência com aquilo que é seu, da sua agricultura, do seu próprio enriquecimento. Bom, para a aula de hoje nós vamos parar por aí. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre Roma Antiga e finalizar essa partinha das revoltas por questões agrárias que aconteceram nesse início da República. A tarefa dessa semana é a comparação de duas charges. Abre o arquivo, leia direitinho qual é a proposta para fazer. Qualquer dúvida, tanto com relação à tarefa como com relação à aula, é só me procurar, mandar mensagem. Enfim, estou disponível aí. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo, tchau!